1 João, capítulo 1. Os 3 primeiros versos, aliás, os 4 primeiros versos dizem o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Ó Deus, que coisa boa é a gente poder estar com o Teu povo ao redor da Tua palavra. Que bom, Deus, podermos sermos orientados, direcionados pela Tua palavra. Que privilégio, ó Deus, temos de ouvirmos a exposição da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que tem sustentado a nossa fé, que tem sustentado as nossas famílias, tem dado direção à nossa igreja. A Tua palavra tem servido de consolo, de estímulo em vários momentos complicados das nossas vidas. Ó Deus, a Tua palavra realmente ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de, ao longo de tantos meses, termos a oportunidade de, todo domingo pela manhã, estudar um livro da Bíblia. E hoje nós chegamos em 1 João. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que nós já ouvimos, por tudo que nós já aprendemos. E quando vamos ainda estudar esse livro e mais alguns poucos que faltam, que o Senhor nos direcione, nos dê a Tua graça, nos fale ao coração, como sempre fazes, de forma graciosa e bondosa. Nós assim oramos e nós assim pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como o apóstolo amado. E essa expressão que é dada a João, o apóstolo amado, é muito interessante, ou meio que irônica, porque ele era chamado de filho do trovão. Era aquele camarada que, num determinado momento da vida, ele virou para Jesus e disse assim: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Esse é o apóstolo amado. Sobre aquelas cidades, esse é o apóstolo amado. Foi esse mesmo que uma vez virou-se para Jesus e disse assim: nós vimos umas pessoas que estavam pregando acerca do Senhor, mas eles não faziam parte do nosso grupo, então a gente proibiu. Esse que é o apóstolo amado. Então, ele chegar a ser chamado de apóstolo amado mostra o que a graça de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como apóstolo amado, foi ele
o autor dessa epístola, das próximas duas que nós vamos estudar, de um evangelho e do Apocalipse. Quando João escreveu essa carta aqui, essa epístola, ele estava na cidade de Éfeso. Nessa ocasião, dizem os estudiosos, ali por volta do ano 95 depois de Cristo, João estava bem próximo da sua morte, já estava bem idoso. Isso significa que essa carta ela foi escrita 30 anos depois da maior parte dos livros do Novo Testamento. Isso também nos lembra que de todos os apóstolos, João foi aquele que teve vida mais longa. João foi o último a morrer. O que também nos lembra, ou que por inferência a gente pode deduzir, que do grupo ali que começou com Jesus, João era o mais novinho. Era o caçula ali da turma. Nessa época em que João escreve, final do primeiro século, a igreja primitiva, ela enfrentava a heresia chamada de gnosticismo, uma heresia muito famosa e muito forte. E esse era um falso ensino sobre a pessoa e a natureza de Jesus. Os gnósticos, eles caminhavam por duas direções. Existiam duas vertentes, duas linhas do gnosticismo. Ou eles negavam que Cristo fosse verdadeiramente Deus, diziam, foi um simples ser humano. Um grande homem, um grande mestre, mas só homem. Deus jamais. Ou eles caminhavam por esse caminho, ou então pelo caminho oposto. Ou então eles negavam a encarnação de Cristo, porque eles entendiam que a matéria, o corpo é algo mau, influenciados por um filósofo que viveu antes dele chamado de Platão. Platão dizia que a matéria, o corpo, isso não presta, o bom é só a alma. Então, segundo eles, Jesus não tinha um corpo humano. Jesus tinha a aparência de um corpo humano. E essa é a razão pela qual João, diante daquele contexto de heresia, diante do avanço do gnosticismo, que dizia que Jesus tinha apenas a aparência do corpo, e não o corpo humano, é por essa razão que João escreve, e como nós lemos aí no verso 1, ele diz, olha aí, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Então João está dizendo com todas as letras o seguinte, olha, Jesus Cristo, Ele se encarnou, te colocou a mão nele, Jesus se materializou, Jesus encarnou-se. Então essa história aí de que Jesus tem apenas a aparência de corpo, isso não é verdade não. Dá uma olhada aí no capítulo 4, versos 2 e 3 dizem assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É porque ele está combatendo o gnosticismo. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, esse é um ponto muito importante dessa primeira epístola de João. A ênfase, o ensinamento e a defesa que ele faz da encarnação de Cristo. Por quê? Por causa do contexto no qual ele estava vivendo. Os gnósticos cresciam, o gnosticismo aumentava,
João então escreve para combater essa heresia e dizer: Cristo se encarnou. Cristo foi homem, 100% homem. Então a ideia básica da primeira epístola de João é essa: a encarnação de Cristo. 4 vezes na epístola, João utiliza a seguinte expressão: eu vos escrevo por essa razão. 4 vezes. E nessas 4 vezes nós podemos retirar 4 ensinamentos para as nossas vidas. E são essas expressões que eu quero utilizar para guiar a nossa mensagem aqui hoje. Então, primeira expressão, nós lemos aí no início, olha aí, verso 4. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, qual é o objetivo de João ao escrever essa carta? O principal é combater o gnosticismo. No entanto, ele tem outros objetivos. Um deles, ele diz: estas coisas nós vos escrevemos para que a alegria de vocês seja completa. Segundo o apóstolo, quem lê a epístola percebe isso, uma característica da comunhão que nós temos com a Trindade e uns com os outros é alegria. Alegria. João escreve para que o entendimento daqueles irmãos sobre o assunto, sobre a alegria, seja intensificado. E a linha de raciocínio de João é a seguinte: quando a comunhão dos irmãos ela é aperfeiçoada, quando a minha e a sua comunhão, quando o nosso relacionamento ele é intensificado, nós somos pessoas mais felizes. A nossa alegria nesse mundo é muito maior. João vai dizer, à medida que nós vamos crescendo e nós vamos amadurecendo nas nossas relações uns com os outros, a nossa alegria aqui nesse mundo, ela vai aumentando. Muita gente pensa que será mais feliz se ela viver fora da comunhão do povo de Deus. Existe hoje em dia um fenômeno na igreja evangélica brasileira que é assunto de livros. Vários livros têm sido escritos sobre isso. Os livros que abordam os desigrejados. Gente que não quer ter comunhão com a igreja. E alguns desses livros vão até dizer o seguinte, que o fenômeno que existia com os católicos tempos atrás, agora existe entre os evangélicos. Que fenômeno é esse? Que existia e existe entre os católicos, mas não existia entre os crentes, mas existe agora entre os evangélicos. Antigamente você virava para uma pessoa e falava assim: você faz parte de alguma igreja? Eu sou católico não praticante. Existia muito disso. Hoje em dia existe crente não praticante. Vem na igreja uma vez ou outra. Vem só no domingo à noite, como se isso fosse participar da igreja, fosse ter vínculo e relacionamento com a igreja. O católico não praticante, de vez em quando ele vai na igreja à noite também. Muita gente pensa que se ela se envolver com a igreja vai dar problema. Igreja é lugar de muita fofoca, dizem elas, de muita intriga, de muita falsidade. É verdade. Essa afirmação ela não está totalmente errada, não. Uma igreja infantil, cheia de dono, uma igreja cheia de disse-me-disse, cheia de vontade,
Uma igreja que não existe exposição, pregação da palavra de Deus, realmente você vai encontrar os mais diversos problemas, as mais diversas intrigas, uma quantidade enorme de fofoca. E eu reconheço que conviver num lugar assim, olha, às vezes adoece mais do que abençoa. Eu reconheço isso. Mas por outro lado, não é porque existem igrejas doentes que não possam existir igrejas saudáveis. E João sabe disso. E João diz, olha, eu estou escrevendo essas coisas para vocês lapidarem o relacionamento de vocês, a comunhão de vocês, para que uma vez lapidado o relacionamento, uma vez esse relacionamento crescendo, amadurecendo, a alegria da comunhão de vocês vai ser algo fantástico. Participar de uma igreja madura, que cresce, que ama o Senhor Jesus, gente, isso é bom demais, isso é edificante, isso é o ideal, ou é aquilo que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter e participar de igrejas assim. Significa que nessas igrejas não vai ter intriga? Claro que não. Significa que nessas igrejas não vai ter fofoca? Claro que não. Não vai ter problema? Claro que não. Só que vai ser numa quantidade menor. E vai ser um local onde as pessoas instruídas pela palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, olha, se o teu irmão pecar, vai até ele. Conversa vocês dois e resolve o problema. E aí a amizade continua e o relacionamento fica maduro. Você cumpriu o que a Bíblia diz. Igreja madura. Então João está dizendo, olha, eu estou escrevendo essas coisas para que a alegria de vocês seja completa, seja uma alegria madura. Então, quando nós conhecemos a dificuldade do outro, o problema do outro, a idiosincrasia do outro, e nós somos orientados pela palavra de Deus, João diz, olha, nós somos capazes de criar um ambiente para acolher o próximo. Nós somos capazes de criar um ambiente em que as pessoas vão, com o tempo, amadurecer, vão crescer. Esse será um local onde nós vamos buscar o diálogo, a reconciliação diante da ofensa. Nós vamos exercitar o perdão, nós vamos oferecer ajuda, nós vamos amadurecer em nossas relações. E João diz, olha, a consequência de tudo isso é que a alegria vai aumentando, vai crescendo. Que coisa boa é a gente poder viver em comunidade, diz João. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aí a gente chega no capítulo 2, verso 1, diz assim, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mãe, dá um jeito nessa porta aí que... Depois no verso 12, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então João nos mostra que não existe necessidade nenhuma do Filho de Deus, do convertido, do cristão, não existe necessidade dele permanecer, dele continuar no engano, na escravidão e no erro. João diz assim, se nós pecarmos, nós temos um advogado
É o que ele diz aí no verso 1 do capítulo 2. Nós temos um advogado por quem mantemos a nossa comunhão. João vai dizer, se a gente pecar, nós podemos recorrer a Jesus Cristo, porque Ele assume a nossa causa diante de Deus. Aliás, ele vai dizer mais do que isso. No verso 2 ele vai dizer assim: Cristo, esse advogado que assume a nossa causa diante de Deus, que nos defende diante do Pai, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é quando o Pai se torna favorável a nós, se torna propício a nós. Propiciação é quando pelo sangue de Cristo, que clama por misericórdia por aqueles por quem o sangue foi derramado, Deus é propiciado. Então, a vida de comunhão com o povo de Deus, ela pode não simplesmente ser alegre, mas pode ser uma vida santa, uma vida vitoriosa. João diz assim: nós podemos amadurecer não apenas no nosso relacionamento com o próximo, nós podemos e devemos amadurecer no nosso relacionamento com Deus, evitando pecar. Mas se nós pecarmos, nós podemos pedir perdão. Nós temos a doutrina da santificação, do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus que vai nos lapidar, que vai nos purificar. Verso 26 do capítulo 2: eu vos escrevo estas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Primeiro ele disse assim: eu vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Depois ele disse: eu vos escrevo para que não pequeis. Agora ele nos diz que escreveu essa carta para nos prevenir contra o engano e contra os enganadores. Ou seja, uma vida sadia, uma vida vitoriosa, é aquela onde a nossa alegria é trabalhada, aperfeiçoada e amadurecida. Uma vida sadia é aquela onde nós vencemos os nossos pecados, nós abandonamos, deixamos para trás as nossas iniquidades, a gente não tem ranço de iniquidade carregado ao longo de anos, a gente vence esses pecados. Mas nós também podemos, diz João, sermos preservados do engano, do erro doutrinário, das heresias. E isso é verdade, gente, sabe por quê? Porque quem crê errado não vive bem. Eu tenho dito isso aqui constantemente. A pessoa que crê errado, ela não vive bem. Ela vai ter sérios problemas na sua vida. E aí, depois se você quiser ler em casa, no capítulo 2, do verso 20 ao 27, diante das heresias e das seduções das falsas doutrinas que eu mencionei no início, que assolavam a igreja, João nos informa que os eleitos de Deus, os escolhidos por Deus, eles são guardados e são preservados tão somente por causa da obra do Espírito Santo, por causa daquilo que Deus realiza nos eleitos. Olha o que ele diz no verso 4 aí do capítulo 4. Ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Ou seja, vocês têm passado pelo engano. Os erros doutrinários não têm abalado vocês. Vocês têm vencido esses erros e os profetas do erro. Mas por que a gente vence o erro e os profetas do erro? Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo.
Então, gente, preste atenção numa coisa. Isso aqui é muito prático, isso aqui é muito interessante. Jesus uma vez disse que lá no final dos tempos surgirão falsos profetas que realizarão grandes sinais, milagres e prodígios. Jesus diz isso. O negócio vai ser impressionante. E o negócio vai ser tão forte que Jesus diz assim: se possível fosse, esses camaradas enganariam até os eleitos. Mas por que não é possível esses falsos mestres que têm sinais miraculosos, obras grandiosas, por que não é possível eles enganarem os eleitos? Porque os eleitos são preservados não pela sua sabedoria, não pela sua capacidade, eles são preservados porque maior é o que está em nós, por causa do Espírito Santo, por causa de Deus. Nós perseveramos, não é por a gente, é por causa de Deus, e tão somente por causa de Deus. Porque os eleitos, eles possuem iluminação do Espírito Santo. Porque os eleitos, Deus vai dar discernimento às suas mentes. É tão somente por causa disso. Então você pode ter certeza disso. Aqueles que são do Senhor, Deus há de preservá-los longe do engano e longe do erro. Saiba disso. A pessoa que está lá numa igreja, que está pregando doutrina que não é de Deus, está pregando heresia, está pregando erro doutrinário, e ela diz: meu Deus, o Senhor me ajuda, porque eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo. Deus vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Porque os seus, Ele preserva. Quem conheceu a Cristo genuinamente e é iluminado pelo Espírito Santo ao ler as Escrituras, essas pessoas não ficarão envolvidas com igrejas e com grupos cujos ensinamentos são contrários aos da Bíblia. Deus vai resgatá-los. Por outro lado, aqueles que permanecem no erro, eles dão claros sinais de que ainda não foram iluminados, de que ainda não compreenderam, de que ainda lhes falta a verdadeira fé. Eles estão ali, tateando nas trevas. Então João diz assim: eu vos escrevo, tendo em vista os que vos querem enganar. Que coisa extraordinária. Quem conhece a Jesus Cristo e está em comunhão com o Pai, é promessa bíblica que vai receber luz para os seus caminhos. Obviamente, gente, que isso não significa que a pessoa vai saber todas as coisas. Claro que isso não significa que a pessoa vai ter o monopólio da verdade. Mas significa que ela vai se apartar daquelas doutrinas que combatem aquilo que é básico na fé cristã. Olha o que ele diz aí no verso 6 do capítulo 4. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Viu? E por fim, aí no capítulo 5, verso 13, a última expressão, ele diz assim: eu vos escrevo essas coisas, a fim de saberdes que tendes a vida eterna,
a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Irmãos, o povo de Deus